Imagine isto. Você está em um canto de um luxuoso salão de baile no Ritz-Carlton, observando seu pai brindar ao seu casamento com 450 convidados da elite. Você está usando o mesmo vestido preto que as funcionárias do buffet porque o crachá no seu peito não diz a filha. Diz a empregada doméstica. Ao se aproximar da mesa do buffet, seu próprio irmão bloqueia seu caminho e anuncia, em voz alta o suficiente para que 3 mesas ouçam, a comida é só para a família. Você iria embora em silêncio ou incendiaria tudo? Há 3 meses, aquela humilhação no casamento do meu pai se tornou o catalisador para a mais calculada derrubada corporativa da história de São Francisco. Enquanto me chamavam de a empregada, eu controlava secretamente 40% da empresa deles por meio de empresas de fachada. Enquanto me negavam um lugar à mesa da família, eu me preparava para ocupar os lugares deles na sala de reuniões. Meu nome é Victoria Sterling. Tenho 32 anos e esta é a história de como ser chamada de a empregada doméstica me levou a algemar meu irmão e levar meu pai à falência. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Deixe-me descrever para você o Império Sterling. Sterling Industries, 280 milhões de dólares em ativos, 200 funcionários em 3 estados e uma reluzente torre de 45 andares no centro de São Francisco. Meu pai, Richard Sterling, construiu isso do nada, ou pelo menos é o que ele adora lembrar a todos sempre que tem oportunidade. Concluí meu MBA em Harvard com distinção em 2016. Em vez de seguir os passos de Alexander nos negócios da família, fundei a Nexus Advisory. Em 2023, estávamos cuidando da reestruturação corporativa de empresas de tecnologia de médio porte, gerando 45 milhões de dólares em receita anual. Nada mal para o que meu pai chamava de um pequeno hobby da vitória. O primeiro sinal concreto surgiu no jantar de ação de graças de 2023. 23 membros da família se reuniram em volta da mesa de mogno na mansão de meu pai em Nob Hill. Enquanto Alexander se gabava de ter fechado uma aquisição de 50 milhões de dólares, Richard ergueu seu copo. Pelo menos Alexander me dá netos e valor real ao nome Sterling, anunciou ele. Algumas pessoas contribuem para o legado. Outras apenas existem à margem. O e-mail chegou 2 dias depois. Alexander, com cópia para nosso pai e Cassandra, escreveu: pare de fingir que sua pequena empresa de consultoria é importante. Você está se envergonhando tentando competir com o trabalho corporativo de verdade. Talvez seja melhor se concentrar em encontrar um marido. O que Alexander não sabia era que eu já havia adquirido 8% da Sterling Industries por meio da minha primeira empresa de fachada, a Evergreen Holdings LLC. As ações foram compradas de um membro insatisfeito do conselho que Richard havia afastado. Eleanor Blackwood ficou mais do que satisfeita em vender para um investidor anônimo que compartilhava sua visão de responsabilidade corporativa. Seu pequeno negócio por hobby não se compara ao trabalho corporativo de verdade, Richard havia dito quando tentei propor uma parceria 6 meses antes. Ele chegou a rir, jogando minha apresentação na lixeira sem nem abri-la. Essa apresentação projetou como a Nexus Advisory poderia economizar 30 milhões de dólares para a Sterling Industries por meio de uma reestruturação. Mas por que ele daria ouvidos à sua filha, que era uma decepção? O segundo golpe veio em janeiro de 2024, completamente por acidente. Passei na Sterling Industries para entregar um presente de aniversário para a secretária do meu pai, Margaret. Ela sempre foi gentil comigo, apesar de tudo. Enquanto aguardava na sala de conferências da diretoria, notei uma pasta com a inscrição Sterling Estate Planning, confidencial sobre a mesa. Eu não deveria ter olhado, mas olhei. O Novo Testamento, datado de 15 de janeiro de 2024, era cristalino. Alexander herdaria 100% das ações da Sterling Industries, todos os imóveis e o fundo fiduciário da família, avaliado em 180 milhões de dólares. Cassandra, esposa do meu pai há apenas 18 meses, receberia 30 milhões de dólares em dinheiro, o vinhedo de Napa e a casa de férias em Tahoe. Até mesmo a ex-esposa de Alexander foi mencionada, um fundo fiduciário de educação de 2 milhões de dólares para os filhos deles. Meu nome apareceu exatamente uma vez, na seção intitulada Cláusula de Deserdação. Victoria Ann Sterling não receberá nenhuma parte da herança, pois optou por seguir interesses contrários aos valores da família e não contribuiu de forma significativa para o legado Sterling. Não contribuiu de forma significativa. As palavras ficaram embaçadas enquanto minhas mãos tremiam.
8 anos construindo minha própria empresa, 12 grandes clientes salvos da falência, 200 funcionários que dependiam de mim, nada disso foi significativo o suficiente para Richard Sterling. Fotografei cuidadosamente cada página antes de colocar a pasta de volta exatamente como a encontrei. Naquela noite, eu estava sentada no meu apartamento em Pacific Heights, olhando para aquelas fotos no meu laptop. A maioria das pessoas teria chorado, talvez confrontado o pai, exigido respostas. Em vez disso, abri outra aba do navegador e entrei na minha 7ª conta de empresa de fachada. Se eu não tivesse parentesco suficiente para herdar, simplesmente compraria o que nunca me seria dado. O preço de mercado das ações da Sterling Industries nunca pareceu tão razoável. Em fevereiro de 2024, a situação já estava extremamente clara. A Sterling Industries estava orquestrando uma fusão gigantesca com a Pinnacle Corp, um negócio de $500 milhões que remodelaria todo o setor de logística da costa oeste. O anúncio estava agendado para o dia 18 de março, durante a Assembleia Anual de Acionistas. Alexander se tornaria CEO da entidade resultante da fusão, comandando uma empresa avaliada em quase $1 bilhão. Mas eis o que me manteve acordado à noite. Minha empresa, a Nexus Advisory, tinha 200 funcionários que dependiam do próximo salário. 3 dos nossos maiores clientes, empresas com um valor combinado de $300 milhões, tinham ligações com a Sterling Industries. Uma palavra de Richard ou Alexander, e esses contratos evaporariam. Eles já haviam provado que podiam ser vingativos. Quando o antigo diretor financeiro do meu pai, Thomas Brennan, ousou abrir a sua própria empresa, Richard garantiu que ele nunca mais conseguisse um único cliente da lista Fortune 500. Após a fusão, vamos garantir que certas consultorias nunca mais trabalhem nesta cidade, disse Alexander em um evento da Câmara de Comércio, em voz alta o suficiente para que eu ouvisse do outro lado da sala. Ele estava reunido com 5 CEOs, todos eles parceiros comerciais tanto da Sterling Industries quanto da Nexus Advisory. A ameaça não era sutil. Então, em 28 de fevereiro, às 23h47, meu telefone vibrou com um e-mail criptografado de Marcus Coleman. Assunto: urgente, que estão destruindo provas. Vitória, eles sabem que tenho documentado as transações da Meridian Holdings. Alexander ordenou a destruição de todos os registros físicos até 10 de março. Os registros digitais estão sendo atualizados para remover quaisquer vestígios. Se você quer provas do desfalque, temos menos de 10 dias. Os $15 milhões que eles roubaram das pensões dos funcionários, tudo vai desaparecer dos livros contábeis. Eu escondi cópias, mas se descobrirem que sou a denunciante antes do dia 18, estou acabada. Eles já ameaçaram a bolsa de estudos da minha filha em Stanford. Por favor, me diga que você tem um plano. Um plano? Olhei para minha parede de post-its que mapeavam a estrutura corporativa da Sterling Industries, os registros de propriedade e os estatutos de votação. Sim, eu tinha um plano, mas se falhasse, custaria tudo a mim. Em São Francisco, março significava 3 coisas para a família Sterling: o casamento do meu pai com Cassandra no dia 15, a Assembleia de Acionistas no dia 18 e exatamente 72 horas entre esses 2 eventos para executar o impossível. O convite de casamento chegou em janeiro, impresso em papel que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. O Sr. Richard Sterling e a Sra. Cassandra Morgan solicitam a sua presença. A data me encarava, sábado, 15 de março de 2024, 16 horas, The Ritz-Carlton, São Francisco. 450 convidados, traje a rigor obrigatório. O aviso da Assembleia de Acionistas foi feito pelos canais oficiais, segunda-feira, 18 de março de 2024, às 9 horas, na Sterling Tower, sala de reuniões do 45º andar. Pauta: aprovação da fusão com a Pinnacle Corp. A votação que consolidaria a ascensão de Alexandre ao poder supremo. 72 horas. Isso era tudo que eu teria entre ver minha família me humilhar publicamente e minha chance de revelar a verdade. 72 horas para coordenar com os advogados, reunir provas, garantir a proteção das testemunhas e assegurar a presença da SEC. A maioria das aquisições OX exigia meses de planejamento. Eu teria um fim de semana livre. Meu telefone vibrou, uma mensagem criptografada de Eleanor Blackwood. A votação de 18 de março vai mudar tudo. Estejam preparados. Convenci outros 4 membros do conselho a comparecerem pessoalmente.
Eles esperam uma apresentação impactante do Alexander. Não fazem ideia do que realmente está por vir. PS, ouvi falar dos preparativos para o casamento. Mantenham-se firmes. Preparativos para o casamento. Abri o e-mail da organizadora de casamentos da Cassandra. Você estará na fila de cumprimentos como coordenadora da equipe doméstica. Por favor, use um vestido preto simples. Nada que possa desviar a atenção da festa de casamento. 3 dias para ir de coordenadora de funcionários domésticos à pessoa que derrubaria um império. O cronograma foi insano. Mas, por outro lado, eles passaram anos me fazendo sentir louca por acreditar que eu tinha valor. Chegou a hora de provar que eles estão errados. A prova do vestido na Neiman Marcus deveria ter sido simples, 10 de março, 5 dias antes do casamento. Cassandra insistiu que todos os participantes do casamento comparecessem, embora meu papel ainda estivesse misteriosamente indefinido. Não precisamos de você nas fotos, anunciou Cassandra assim que entrei, em voz alta o suficiente para que as outras madrinhas ouvissem. Você vai cuidar do guarda-volumes, muito mais adequado às suas habilidades. Alexander estava esparramado numa poltrona de veludo, mexendo no celular. Vista algo simples, disse-lhe sem levantar os olhos, como os funcionários usariam. Nada de grife. De qualquer forma, ficaria com uma aparência desesperada em você. A loja ficou em silêncio. 6 damas de honra, todas colegas de fraternidade de Cassandra, tentaram não encarar. O sorriso da vendedora congelou. Claro, respondi calmamente. Entendo perfeitamente o meu lugar. Será mesmo? Richard saiu da área de provas masculinas, seu novo smoking impecável. Porque você continua aparecendo em eventos familiares agindo como se pertencesse à mesa principal. Não nos envergonhe com a sua presença, Vitória. Se misture à multidão, onde você se sente confortável. Saiba qual é o seu lugar, Vitória, acrescentou Cassandra, admirando seu vestido Vera Wang de $30.000 no espelho. Você tem sorte até mesmo de ter sido convidada. Mantive contato visual com meu pai. Você tem toda a razão. Eu deveria saber qual é o meu lugar. Fiz uma pausa, deixando-os pensar que tinham vencido. Vou garantir que estarei exatamente onde preciso estar. Ao sair da boutique, meu telefone vibrou, uma notificação de entrega da FedEx, pacote da SEC entregue em seu escritório. Assinatura confirmada. A Comissão de Valores Mobiliários, SEC, recebeu minha denúncia formal de irregularidades. Eles participarão da Assembleia de Acionistas como observadores. Alexander e Richard estavam tão ocupados me colocando no meu lugar que não perceberam que eu estava prestes a virar o tabuleiro inteiro. No dia 12 de março, 3 dias antes do casamento, meu apartamento em Pacific Heights havia se transformado em uma sala de guerra. 7 telas de laptops exibiam as estruturas corporativas das minhas empresas de fachada, Evergreen Holdings, Cascade Ventures, Marina Bay Investments, Golden Gate Capital, Presidio Partners, Sunset Holdings e Bridge Trash. Juntos, eles controlavam 40% da Sterling Industries. As votações na reunião da família Sterling estão prestes a ficar muito interessantes, disse minha advogada, Jennifer Walsh, enquanto examinava os certificados de ações. Vocês gastaram 5 anos e $47 milhões adquirindo essas posições. Eles nunca imaginaram que isso aconteceria, porque vocês compraram de funcionários descontentes, ex-membros do conselho e ex-amantes de Richard, pessoas que ele havia prejudicado e que ficaram felizes em vender para compradores anônimos. A peça central de nossas evidências estava em uma pasta trancada, um pendrive de marcos contendo 3 anos de contabilidade forense. $15 milhões foram desviados dos fundos de pensão dos funcionários por meio da Meridian Holdings, uma empresa de fachada que Alexander acreditava ser impossível de rastrear, transferências bancárias, cheques cancelados e até gravações de conversas telefônicas em que Alexander se gabava para seus amigos do golfe sobre sua contabilidade criativa. A equipe forense da Deloitte verificou tudo, confirmou Jennifer. 3 auditores independentes, todos dispostos a depor. As evidências são irrefutáveis. Recuperei a troca de e-mails com Eleanor Blackwood, que datava de 2019. Ela havia sido minha mentora silenciosa, orientando minhas compras de ações e garantindo que eu permanecesse discreto até o momento perfeito. Esperei 5 anos por alguém corajoso o suficiente para expô-los, dizia sua última mensagem. Seu pai destruiu a empresa do meu marido em 2018.
Ver seu império desmoronar por dentro será uma justiça poética. Meu telefone tocou, era Marcus Coleman, em pânico. Alexander está fazendo perguntas sobre quem tem comprado ações. Ele sabe que algo está errado, mas não consegue descobrir o que. Ele contratou investigadores. Deixe-o investigar, respondi, encarando meu reflexo na janela. 5 anos de planejamento, 47 milhões de dólares investidos, carreiras e vidas em jogo. Em 6 dias, nenhuma das perguntas dele importará. Se você já se sentiu subestimado, pela sua própria família, inscreva-se agora mesmo no canal. Preciso saber, você teria desistido ou reagido? Deixe sua resposta nos comentários. Agora, deixe-me contar sobre o dia do casamento que mudou tudo. Eleanor Blackwood era o tipo de mulher que podia destruir você com um sorriso, acionista majoritária da Sterling Industries, 15%, viúva do antigo sócio de Richard e a única pessoa que já havia deixado meu pai visivelmente nervoso. No dia 13 de março, ela me convidou para um chá no Hotel St. Francis. Seu pai não sabe que eu tenho ajudado você a comprar ações, disse ela, mexendo seu Charles Grey com precisão deliberada. 5 anos atrás, quando ele orquestrou a falência do meu marido, eu jurei que encontraria a pessoa certa para derrubá-lo. Você é essa pessoa, Vitória. Ela deslizou uma pasta de papel pardo pela mesa. 3 anos de trocas de e-mails entre Richard e Alexander. Todos encaminhados dos próprios servidores da Sterling Industries. Registros de data e hora intactos. Metadados preservados. Discussões sobre como lidar com membros do conselho que faziam perguntas demais. Planos para diluir a participação de acionistas minoritários após a fusão. Venho colecionando isso desde 2021, explicou Eleanor. Seu pai cometeu um erro. Ele me manteve no conselho para evitar um processo. Isso me deu acesso a tudo. A todos os negócios sujos, a todas as traições, a todos os crimes. Por que você não agiu antes? Perguntei. Porque eu precisava de alguém com as mãos limpas, alguém que eles tivessem subestimado tão completamente que jamais viriam o ataque chegar. Ela sorriu, fria e satisfeita. Além disso, vingança é um prato que se serve melhor em uma recepção de casamento, não acha? Os cabeçalhos dos e-mails eram condenatórios. De Richard Sterling @sterlingindustries.com para Alexander Sterling sterlingindustries.com. Assunto: estratégia de realocação de pensões. Carimbos de data do próprio servidor de e-mail da empresa, impossíveis de falsificar. Na manhã de segunda-feira, disse Eleanor, levantando-se para sair, quando vocês entrarem naquela sala de reuniões, não estarão sozinhos. Passei 3 anos convencendo os membros do conselho a se voltarem contra eles. Eles só ainda não sabem disso. Marcus Coleman parecia não ter dormido há semanas. Nos encontramos em um estacionamento em Soma, no dia 14 de março, na noite anterior ao casamento. Com as mãos trêmulas, ele me entregou uma maleta trancada. 2.000 páginas, sussurrou, olhando em volta nervosamente. 3 anos de fraude de Alexander documentados em detalhes excruciantes. Cheques cancelados com sua assinatura transferindo fundos de pensão para Meridian Holdings. Transferências eletrônicas totalizando 15 milhões de dólares. Até gravações de câmeras de segurança mostrando-o acessando as contas de pensão fora do horário de expediente. Abri a pasta. As provas eram esmagadoras. Cada documento havia sido autenticado em cartório e tinha backup em 5 locais diferentes, incluindo 2 cofres de segurança e 3 servidores na nuvem. A joia da coroa, uma gravação de uma chamada dos 1 de dezembro de 2023, na qual Alexander instruiu explicitamente seu gerente de banco pessoal a transferir o dinheiro da Previdência para Meridian antes da auditoria. Esses documentos foram autenticados e têm cópias em 5 locais diferentes, confirmou Marcus. Meu advogado tem cópias. O FBI foi notificado, mas concordou em esperar até depois da reunião de segunda-feira para agir. Alexander ainda está investigando quem comprou as ações. Ele não faz ideia disso. Uma mensagem de texto nos interrompeu, vinda de Alexandre. Movimentação estranha no mercado de ações. Alguém anda acumulando. Descubra quem. Marcus empalideceu. Ele está ficando paranoico. Ontem, ele perguntou por que eu estava ficando até tarde tantas vezes em 2023.
Depois de segunda-feira, a paranoia dele não vai importar, assegurei-lhe. A bolsa de estudos da sua filha em Stanford? Eleanor Blackwood garantiu pessoalmente. Bolsa integral, não importa o que aconteça comigo. Ele esboçou um sorriso fraco. Sabe qual é a ironia? Alexander me ensinou tudo sobre contabilidade forense. Ele criou seu próprio destruidor. Tranquei a maleta. 15 milhões de dólares roubados das aposentadorias de funcionários dedicados. Na manhã de segunda-feira, Alexander descobriria que cada transação havia sido meticulosamente documentada pela mesma pessoa que ele havia treinado para escondê-las. Esses documentos serão projetados em uma tela de 100 polegadas em frente a toda a diretoria, prometia Marcos. Suas vítimas terão justiça. 15 de março de 2024. O Ritz-Carlton São Francisco brilhava sob o sol perfeito da primavera. 450 convidados em trajes de grife circulavam pelo saguão. CIOR, senadores, juízes federais, toda a elite da costa oeste reunida para celebrar a segunda chance de Richard Sterling para a felicidade. Meu crachá estava me esperando na mesa de inscrição, em uma caligrafia elegante. Vitória, governanta. Não Vitória Sterling. Não filha do noivo. Apenas Vitória, a governanta. A cerimonialista, uma mulher nervosa chamada Patrícia, não conseguia me encarar. A senhora Morgan Sterling solicitou especificamente esta disposição. Você deve ficar perto da entrada principal durante a cerimônia. Não há lugares marcados para a recepção. O espaço da cerimônia tinha 450 cadeiras douradas de frente para um altar repleto de orquídeas brancas. Cada cadeira tinha uma placa com o nome, exceto a do canto onde me indicaram para ficar. 3 acólitos se juntaram a mim ali, todos de preto, invisíveis contra o tecido escuro das cortinas. Richard passou por mim ao entrar. Seus olhos percorreram meu corpo como se eu fosse um móvel. Cassandra seguiu em frente com seu vestido de 30 mil dólares, parando apenas o suficiente para sussurrar para sua dama de honra: os funcionários devem permanecer na área de serviço. Não queremos nenhuma confusão sobre quem pertence a este lugar. O CEO da Terlin Corporation estava a 1 metro de distância. O juiz federal que supervisionara o maior processo da Sterling Industries estava sentado na primeira fila. O editor do San Francisco Chronicle tirava fotos. Todos eles testemunharam o pronunciamento de Cassandra. Vários se remexeram desconfortavelmente durante os votos. Conforme Richard prometeu honrar e guardar com carinho, senti meu telefone vibrar. Eleanor Blackwood, sentada na terceira fila, havia enviado uma foto do meu crachá com a legenda: evidências coletadas. A recepção foi péssima. 450 lugares em mesas repletas de cristais. Nenhum lugar para mim. Quando me aproximei do buffet, Alexander surgiu do nada, bloqueando meu caminho. Comida só para a família, ele riu alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Sinceramente, Vitória, saiba qual é o seu lugar. Foi então que senti algo mudar dentro de mim. Não se quebrar, cristalizar. Anos aceitando o desprezo deles, esperando por um reconhecimento que nunca viria, terminaram naquele momento. Endireitei-me, olhei Alexander diretamente nos olhos e sorri. Um sorriso verdadeiro, porque eu sabia algo que ele não sabia. Em 72 horas, ele estaria algemado. O momento chegou durante o brinde de Richard. Ele estava de pé na mesa principal, com a taça de champanhe erguida, e Cassandra radiante ao seu lado. 450 rostos se voltaram para eles enquanto ele começava seu discurso sobre o legado da família e as pessoas que realmente importam. Família, declarou Richard, com a voz ecoando pelo salão de baile, é sobre contribuição. É sobre agregar valor. Algumas pessoas, seus olhos me encontraram parada perto da porta de serviço, simplesmente existem à margem, nunca chegando a ser suficientes. Mas hoje celebramos aqueles que são. A sala aplaudiu. Alexander ergueu o copo na minha direção com um gesto irônico. As amigas de Cassandra cochichavam por trás de suas mãos impecavelmente cuidadas. Avancei, cada passo deliberado, atravessando todo o salão de baile. As conversas cessaram. Os garfos pararam de se mover. O sorriso de Richard vacilou quando me aproximei da mesa principal. Estendi a mão e tirei o anel de família, o anel da minha avó, aquele que ela me deu antes de morrer, a última pessoa da família que acreditou em mim.
Coloquei-o sobre a mesa, na frente de Richard, com um clique suave que, de alguma forma, ecoou no silêncio do cômodo. Então eu deixo de ser da sua família, eu disse, com a mesma clareza na voz do seu brinde. Se eu sou apenas um funcionário, então vocês são apenas mais uma empresa para assumir o controle. O rosto de Richard empalideceu. Alexander começou a se levantar, mas eu já estava me afastando. 450 membros da elite de São Francisco me observaram sair pela entrada principal, não pela porta de serviço. Os sussurros começaram antes mesmo de eu chegar ao saguão. No estacionamento, peguei meu celular e digitei 5 palavras para Jennifer Walsh. Executar o projeto Revelação. Aceleração total. A resposta dela foi imediata. Entendido. A SEC foi notificada. A equipe da D8 foi acionada. Os membros do conselho confirmaram presença na segunda-feira. Tudo pronto. Sentei-me no meu Tesla, olhando para as janelas iluminadas do salão de baile. Provavelmente estavam rindo da minha saída dramática, transformando em mais uma história sobre a instável Vitória. Deixem que riam. Eles tinham exatamente 71 horas e 23 minutos restantes de seu império. As próximas 48 horas se misturaram numa sinfonia de planejamento preciso. Meu apartamento se tornou o centro de comando da mais meticulosamente orquestrada operação de desmantelamento corporativo da história de São Francisco. De sábado à noite até o amanhecer de segunda-feira, Jennifer Walsh e sua equipe de 12 advogados trabalharam em turnos preparando documentos para a SEC, notificações aos acionistas e ordens de cessação e desistência. Cada documento tinha que ser perfeito. Um único erro de procedimento e os advogados de Alexander nos destruiriam. Domingo, 14 horas. A equipe de contabilidade forense da D8 apresentou seu relatório preliminar. O desfalque é pior do que pensávamos, disse o auditor-chefe. Não se trata apenas de 15 milhões de dólares. Há outros 8 milhões de dólares escondidos em contas offshore. 23 milhões no total. Domingo, 18 horas. A SEC confirmou presença. James Mitchell, investigador sênior, acompanhará pessoalmente a reunião de segunda-feira. Abrimos uma investigação formal com base na sua denúncia, confirmou ele. Se as suas provas forem comprovadas, faremos prisões no local. Domingo, 23 horas. 17 dos 23 membros do conselho confirmaram que compareceriam pessoalmente em vez de por telefone. Eleanor havia feito um bom trabalho. Eles sentiam cheiro de sangue na água. Segunda-feira, 3 horas da manhã. Não consegui dormir. Fiquei parada na janela, observando as luzes da cidade, segurando o pendrive que destruiria Alexander. 6 meses atrás, eu comecei a planejar este momento. Mas, na verdade, eles vinham planejando isso para mim há anos. Cada comentário desdenhoso, cada humilhação pública, cada lembrete de que eu não era boa o suficiente. Segunda-feira, 6 horas da manhã. Confirmação final de Marcus Coleman. Estou no prédio. Todos os documentos originais estão no cofre da sala de reuniões. Alexander não faz ideia. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Vesti meu melhor terno, um Armani cinza carvão, o mesmo que usei para fechar o maior negócio com meu cliente. Em 2 horas, o Império Sterling enfrentaria seu acerto de contas. Você consegue imaginar a expressão no rosto deles? Se você se identificou com essa história, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever, porque o que acontece naquela sala de reuniões é pior do que os piores pesadelos deles. 18 de março de 2024, 9 horas. Sterling Towers, 45º andar. A sala de reuniões era o reino de Alexander, janelas do chão ao teto com vista para a Bahia, uma mesa de mogno que custava mais do que a casa da maioria das pessoas e uma tela de apresentação de 100 polegadas onde ele exibia sua obra-prima sobre fusões e aquisições. A aquisição da Pinnacle nos posicionará como a força dominante na logística da costa oeste, declarou Alexander ao conselho reunido. A sala estava ocupada por 23 membros do conselho, 5 vice-presidentes executivos e alguns assistentes. Dentro de 18 meses, controlaremos. As portas duplas se abriram. Entrei, ladeado por 5 advogados da Walsh Associates, cada um carregando pastas que poderiam muito bem ser armas carregadas. O silêncio tomou conta da sala.
O apontador laser de Alexander caiu de sua mão, fazendo um barulho seco no chão de mármore. Que diabos você está fazendo aqui? Richard se levantou, com o rosto já corado. Esta é uma sessão fechada. Segurança. Estou aqui como representante designado de 40% dos acionistas da Sterling Industries, anunciei. Jennifer Walsh apresentou a documentação. De acordo com a seção 7.3 dos estatutos da sua empresa, qualquer grupo de acionistas que controle mais de 25% das ações pode exigir atenção imediata do conselho. A tela de 100 polegadas atrás de Alexander mudou. Minha equipe jurídica havia assumido o controle do sistema de apresentação. De repente, a estrutura de propriedade da Sterling Industries preencheu a tela. 7 empresas de fachada, todas com um único nome, Vitória Sterling. Isso é impossível, gaguejou Alexander. Você não tem a Evergreen Holdings, 8%. A Cascade Ventures, 7%. A Marina Bay Investments, 6%. Devo continuar? Movi-me para o centro da sala, meus calcanhares clicando contra o mármore com precisão metronômica. 40% da propriedade total, acumulada ao longo de 5 anos por acionistas que estavam cansados da má gestão da família Sterling. Eleanor Blackwood levantou-se lentamente, com um sorriso satisfeito nos lábios. Proponho que se suspenda a discussão sobre a fusão e que se aborde esta nova preocupação das partes interessadas. Concordo plenamente, disse Thomas Whitman. Outra integrante do conselho, Eleanor, havia mudado de ideia. Richard não conseguia falar. Ele ficou ali parado, com a boca abrindo e fechando como um peixe fisgado, enquanto a estrutura de controle de seu império desmoronava diante dos olhos de todos. Mas a melhor parte. Eu não tinha terminado. Nem de perto. Bom dia, membros do conselho, eu disse, tomando meu lugar no pódio da apresentação. Acho que você me conhece como a governanta. Antes de discutirmos a fusão, continuei, clicando no próximo slide, o Conselho precisa tratar de uma questão mais urgente, 23 milhões de dólares desaparecidos dos fundos de pensão dos funcionários. A tela explodiu em evidências. 47 slides de fraude meticulosamente documentada. Cheques cancelados com a assinatura de Alexander. Confirmações de transferência bancária para Meridian Holdings. Extratos bancários que demonstram o esvaziamento sistemático de contas de aposentadoria. Isso é uma farsa, gritou Alexander, mas sua voz falhou. Você não pode simplesmente. Todos os documentos foram autenticados por 3 fontes independentes, interrompeu Jennifer Walsh. A equipe forense da Deloitte passou 2 semanas verificando cada transação. O Sr. Coleman, do Departamento de Contabilidade, pode atestar a autenticidade deles. Marcos levantou-se de seu assento no canto, segurando documentos originais. Venho documentando essa fraude há 3 anos. Cada transferência, cada autorização falsificada, cada e-mail apagado, eu tenho cópias. A sala explodiu em alvoroço. Os membros do conselho gritaram perguntas. Richard bateu com o punho na mesa. Mas continuei clicando nos slides, cada um mais condenatório que o anterior. Slide 23, um e-mail de Alexander para seu gerente de banco pessoal. Assunto do e-mail, reajuste de pensão concluído. Slide 31, imagens de segurança de Alexander acessando o sistema de pensões às 2 horas da manhã, fora dos procedimentos normais. Slide 39, a prova irrefutável, uma chamada de Zoom gravada onde Alexander discutiu explicitamente o ocultamento dos fundos roubados. Esta é uma gravação legal, protestou Alexander. Você não pode usar. Na verdade, disse James Mitchell, levantando-se com seu crachá da SEC brilhando, nós podemos. Eu sou James Mitchell, da Comissão de Valores Mobiliários, Securities and Exchange Commission. Estamos investigando a Sterling Industries há 6 meses com base na denúncia feita pela senhorita Sterling. Essas provas foram encaminhadas aos procuradores federais. O rosto de Alexander empalideceu quando 2 agentes do FBI entraram na sala de reuniões. Eles estavam esperando no corredor. Cada documento foi autenticado por 3 fontes independentes, repeti, com a voz firme como granito. O roubo é inegável. As evidências são esmagadoras e as consequências são inevitáveis. Richard finalmente encontrou sua voz. Vitória, você não entende o que está fazendo.
Você está destruindo sua própria família. Não, corrigiu. Estou protegendo 200 funcionários cujas aposentadorias você roubou. A família não faz o que você fez. Os agentes do FBI avançaram em direção a Alexander com eficiência comprovada. Alexander Sterling, você está preso por peculato, fraude eletrônica e violação das normas previdenciárias da ERISA. Pai. Alexander olhou desesperadamente para Richard. Faça alguma coisa. Mas Richard nem sequer conseguia ficar de pé. Ele se deixou cair na cadeira enquanto os agentes algemavam seu filho na frente de toda a diretoria. O clique metálico das algemas ecoou pela sala de reuniões silenciosa. Isso é uma loucura. Alexandre lutou contra os agentes. É uma armação. Ela está mentindo. James Mitchell, da SEC, pegou seu tablet. Senhor Sterling, temos sua confissão assinada da ligação gravada em dezembro. Você afirmou explicitamente, e cito, faça o dinheiro da pensão desaparecer na Meridian antes da auditoria. Você gostaria de ouvir a gravação? Na chamada de conferência telefônica, a voz de Cassandra crepitou. Richard, o que está acontecendo? As notícias dizem que Alexander foi preso. Eleanor Blackwood se levantou. Propõe uma votação imediata de desconfiança em Richard Sterling como CEO e presidente do conselho. Apoiado, foi a resposta de 4 membros do conselho simultaneamente. A votação foi rápida e brutal, 18 votos a favor da destituição, 3 contra e 2 abstenções. Richard Sterling, o homem que construiu um império, foi destituído do poder em menos de 60 segundos. Além disso, continuou Eleanor, indico Victoria Sterling para uma vaga independente no conselho, com efeito imediato. Desta vez, a votação foi de 18 a 5 a favor. As negociações nas bolsas de valores haviam sido interrompidas 20 minutos antes, quando a notícia da presença do FBI foi divulgada. As ações da Sterling Industries estavam em queda livre. A fusão com a Pinnacle estava morta. Tudo pelo que Richard e Alexander haviam trabalhado durante o último ano evaporou-se no espaço de uma única manhã. A moção para contratar a governanta foi aprovada, anunciou Eleanor com evidente satisfação. Reunião encerrada. Enquanto o FBI conduzia Alexander para fora, ele se virou uma última vez. Você nos destruiu, sua própria família. Não, respondi, juntando meus papéis com mãos firmes. Vocês se destruíram. Eu apenas me certifiquei de que todos pudessem ver. Richard permaneceu imóvel em sua cadeira enquanto os membros do conselho saíam, a maioria evitando contato visual com ele. Seu império, seu legado, sua reputação cuidadosamente construída, tudo estava em ruínas ao seu redor. A governanta tinha limpado a casa. O efeito dominó jurídico foi rápido e devastador. 3 horas após a prisão de Alexander, os procuradores federais divulgaram uma acusação com 47 crimes: fraude de valores mobiliários, peculato, lavagem de dinheiro, conspiração e violação das leis de proteção de pensões. Cada acusação acarretava penas potenciais de décadas de prisão. Alexander Sterling enfrenta uma pena mínima de 15 anos se for condenado por metade dessas acusações, anunciou o promotor principal em uma coletiva de imprensa improvisada em frente à Sterling Tower. Este é um dos maiores casos de fraude previdenciária da história da Califórnia. A Sterling Industries enfrentou seu próprio acerto de contas. A SEC impôs uma multa imediata de $75 milhões por falha na manutenção da supervisão adequada. O Departamento do Trabalho iniciou uma investigação separada. 3 ações coletivas foram impetradas antes do fechamento dos mercados, buscando indenizações superiores a $200 milhões. Mas eu não estava interessado em teatro de vingança. Naquela tarde, sentei-me com Jennifer Walsh e com o CEO interino da Sterling Industries para estruturar a solução. Cada centavo roubado do fundo de pensão será devolvido, declarei. Restituição integral, acrescida de juros, paga com as reservas da empresa e os bens bloqueados de Alexander. Isso dá quase 30 milhões, incluindo multas e juros, protestou o CEO interino. Então a Sterling Industries que se vire, respondi. Esses funcionários trabalharam a vida inteira por esse dinheiro. Richard, destituído de seus títulos, mas ainda acionista, teve que assistir ao congelamento de seus bens pessoais enquanto aguardava a investigação. A mansão em Nob Hill, o iate,
a coleção de arte e tudo potencialmente sujeito a confisco caso ele seja considerado cúmplice. Às 17 horas, o fundo de pensões já havia recebido seu primeiro pagamento emergencial de restauração, no valor de 10 milhões de dólares. O valor restante seria pago em até 90 dias, sob a supervisão de fiscais federais. Justiça não é vingança, eu disse ao comitê de funcionários que estava reunido no saguão. É uma questão de responsabilidade. Suas aposentadorias estão seguras. Isso é tudo que realmente importava. Marcus Coleman me chamou de lado depois. Eles me ofereceram o cargo de diretor financeiro, disse ele, ainda parecendo atônito. O conselho quer alguém em quem possa confiar. Você mereceu, respondi. Você arriscou tudo para proteger esses funcionários. Ele assentiu com a cabeça e então perguntou baixinho, e você? Você poderia ser CEO. O conselho apoiaria isso. Não, respondi firmemente. Eu não quero o império deles. Eu só queria a minha dignidade de volta. As consequências pessoais foram rápidas e implacáveis. Cassandra entrou com o pedido de divórcio em 48 horas, mas seu acordo pré-nupcial era inabalável. Ela não receberia nada dos bens congelados. O casamento, que custou 500 mil dólares, tornou-se a humilhação mais cara da história social de São Francisco. Eu não sabia de nenhuma fraude, disse ela aos repórteres do lado de fora do escritório de seu advogado, com seus óculos de sol de grife não conseguindo esconder seus olhos inchados. Eu também sou uma vítima. Mas o acordo pré-nupcial que Richard insistira em fazer para proteger o patrimônio da família agora o protegia dela. Ela receberia apenas o que havia trazido para o casamento, dívidas de sua agência de modelos falida e uma reputação em frangalhos. A situação de Alexander piorava a cada dia. Sua esposa entrou com um pedido de guarda exclusiva dos filhos. Seu clube de campo revogou sua filiação. Seu nome foi removido de todos os conselhos de instituições de caridade da cidade. O garoto prodígio que teve tudo na mão agora estava detido em uma penitenciária federal, com a fiança negada por risco de fuga. Richard, que envelheceu 10 anos em 10 dias, sozinho em sua mansão, funcionários demitidos, contas congeladas, aguardando possíveis acusações, tornou-se um fantasma em sua própria vida. Os convites da sociedade cessaram. O telefone parou de tocar. O homem que antes comandava salas cheias de CIOR agora não conseguia que retornassem suas ligações. Recebi uma carta dele, entregue por um estafeta. Vitória, eu sei que você não vai responder, mas preciso que saiba que sinto muito. Agora vejo o que me recusava a ver antes. Você era o único com verdadeira força, verdadeira inteligência, verdadeira integridade. Estava tão cega pelos meus próprios preconceitos que afastei o único filho que realmente herdou minha perspicácia para os negócios. Eu não peço perdão. Eu só queria que você soubesse. Entreguei a denúncia ao meu advogado, mas não obtive resposta. Pedir desculpas sem apresentar mudanças é pura manipulação. O escândalo da Sterling Industries causou grande impacto na comunidade empresarial de São Francisco. Em 2 semanas, 3 CEOs de empresas da Fortune 500 me ligaram pessoalmente não para condenar, mas para contratar a Nexus Advisory. Se você conseguisse descobrir esse nível de fraude na Sterling, disse o CEO da Byseed Technologies, imagino que você poderia encontrar em nossas ineficiências. Precisamos desse tipo de conhecimento forense. As receitas da Nexus Advisory no segundo trimestre dispararam, passando de 45 milhões de dólares para 135 milhões de dólares anuais. Contratamos 50 novos consultores para lidar com o grande número de clientes que desejavam auditorias de a nível Sterling. A mulher que eles desconsideraram por administrar o negócio apenas por hobby agora cobrava honorários mais altos do que a McKinsey. Os efeitos em cadeia continuaram. Outras 12 empresas anunciaram auditorias emergenciais em seus fundos de pensão. A SEC lançou a Operação Integridade, investigando os controles financeiros em 15 grandes empresas. Os conselhos de administração de empresas em todo o país demonstraram um interesse repentino e grande em suas medidas de proteção a denunciantes. A Harvard Business School entrou em contato, eles queriam transformar a ação contra a Sterling Industries em um estudo de caso sobre governança corporativa e ativismo de stakeholders. É o exemplo perfeito de como as partes interessadas negligenciadas podem recuperar o poder legalmente, explicou o reitor. Sua abordagem metódica ao longo de 5 anos é brilhante.
Marcus Coleman transformou as operações financeiras da Sterling Industries. Sob sua liderança, o moral dos funcionários disparou. A empresa implementou os controles financeiros mais rigorosos do setor. Após a queda inicial, os preços das ações começaram a se recuperar à medida que os investidores reconheceram que a empresa finalmente estava sendo administrada de forma ética. Eleanor Blackwood me convidou para almoçar no Hotel St. Francis, o mesmo lugar onde ela me deu a prova crucial. Você fez algo notável, disse ela. Não foi só a prisão em si, qualquer pessoa com dinheiro poderia ter feito isso. Mas você conseguiu sem se tornar como eles. Você manteve sua integridade. O Wall Street Journal publicou uma matéria de capa. A governanta que limpou a casa, como a revolução dos pacientes de Victoria Sterling reformou o mundo corporativo americano. O artigo observou que meus métodos se tornaram um modelo para o ativismo corporativo ético. A integridade se tornou o nosso maior trunfo nos negócios, eu disse ao repórter. Acontece que isso vale mais do que qualquer herança. Os 450 convidados do casamento que testemunharam minha humilhação repentinamente desenvolveram amnésia coletiva sobre seu silêncio. Meu telefone vibrou com mensagens de pessoas que sempre souberam que eu era especial, que nunca concordaram com a forma como Richard me tratava e que queriam dizer algo, mas não disseram. Patrícia Vandervoort, que havia rido quando Cassandra me chamou de funcionária, enviou um arranjo de flores elaborado com um cartão. Sempre admirei sua força. Doei as flores para um centro de cuidados paliativos. O clube de campo que nunca me convidou para eventos de membros, de repente me ofereceu uma associação honorária. Seria uma honra para nós ter um líder empresarial tão proeminente, disseram eles, entusiasmados. Recusei. Mas a reação mais reveladora veio dos funcionários da Sterling Industries. Eles criaram uma placa que agora está pendurada no saguão. Victoria Sterling, a conselheira que salvou nosso futuro. Abaixo, 1.200 assinaturas de funcionários agradecidos cujas aposentadorias foram restabelecidas. Marcus Coleman instituiu o Dia da Integridade na Sterling Industries, um lembrete anual do que acontece quando a liderança se esquece de suas responsabilidades. Ele triplicou o orçamento para a proteção de denunciantes e criou um sistema de denúncia anônima que reportava diretamente a auditores externos. O rótulo de governanta tornou-se um símbolo de coragem corporativa, disse uma funcionária à equipe de documentário que estava filmando a reportagem. Ela nos mostrou que títulos não determinam valor, ações sim. Até mesmo os antigos aliados de Alexandre se distanciaram dele. Seus amigos do golfe afirmaram que sempre suspeitaram que algo estava errado. Seus colegas da fraternidade removeram discretamente suas fotos da parede do sucesso. O San Francisco Chronicle publicou um editorial. Victoria Sterling não se limitou a expor a corrupção. Ela revelou nossa covardia coletiva. Quantos de nós testemunhamos injustiças no ambiente de trabalho e permanecemos em silêncio? Quantos de nós testemunhamos injustiças, mas escolhemos o conforto em vez da coragem? A resposta, aparentemente, era a maioria de nós. Mas agora, pelo menos, eles estavam pensando nisso. As tentativas de reconciliação surgiram em ondas, cada uma mais desesperada que a anterior. O e-mail de 5 páginas de Richard chegou primeiro, uma mistura confusa de autopiedade e súbita iluminação. Agora percebo que me senti ameaçado pela sua independência, escreveu ele. Você me lembrou sua mãe. Brilhante, autossuficiente, sem vontade de ser controlada. Depois que ela morreu, eu não conseguia suportar ver a força dela em você. Por favor, Victoria, deixe-me reparar o erro. Estou sozinha. Perdi tudo e finalmente entendi o que joguei fora. Encaminhei a mensagem ao meu advogado sem ler além do primeiro parágrafo. A carta de Alexander, enviada do Centro de Detenção Federal, era mais curta, mas não menos manipuladora. Irmã, nós duas sabemos que isso já foi longe demais. Se você se retratar do seu depoimento, dizendo que se enganou em alguns detalhes, eu poderia conseguir uma pena mínima, talvez até mesmo liberdade condicional. Somos família, Victoria. Família perdoa. Guardei essa como prova de uma mentalidade criminosa persistente e útil para a acusação. Cassandra experimentou o Instagram, acredite se quiser, mensagens diárias sobre o poder feminino e apoio mútuo em momentos difíceis. Ela até me marcou em uma publicação sobre mulheres no mundo dos negócios que se inspiram mutuamente. A mulher que literalmente me rotulou de governanta agora queria ser minha parceira de inspiração.
O contato mais surpreendente veio por meio de carta registrada, uma carta da irmã da minha mãe, que mora em Boston e com quem eu não tinha notícias há 15 anos. Dentro havia uma fotografia que eu nunca tinha visto, minha mãe segurando-me ainda bebê, com um bilhete escrito à mão no verso: "Minha filha brilhante vai mudar o mundo." Abaixo da foto, minha tia havia escrito: "Sua mãe já previa isso. Antes de morrer, ela me disse que Richard tentaria diminuir você porque sua luz exporia a escuridão dele. Ela me fez prometer que enviaria isso quando você finalmente o enfrentasse. Ela ficaria tão orgulhosa." Guardei aquela carta. O restante foi para uma pasta etiquetada como nenhuma resposta necessária, que meu advogado manteve em sigilo. Pedir desculpas sem apresentar mudanças é pura manipulação, e eu não tinha mais interesse em ser manipulado. Estabelecer limites após uma vida inteira aceitando desrespeito exigiu precisão cirúrgica. Jennifer Walsh me ajudou a redigir os protocolos que regeriam qualquer contato futuro com a família Sterling. Toda a comunicação deve ser feita por meio de assessoria jurídica. Não haverá contato direto por telefone, e-mail, redes sociais ou pessoalmente. Qualquer tentativa de contato direto será considerada assédio e estará sujeita às medidas legais cabíveis. Bloqueei Richard, Alexander e Cassandra em todas as plataformas. Os números de telefone, endereços de e-mail e até mesmo os assistentes jurídicos dos advogados deles, tudo foi parar diretamente no escritório de Jennifer. O muro entre nós não foi construído por raiva, mas por autopreservação. A ordem de restrição contra Cassandra tornou-se necessária quando ela apareceu no meu prédio comercial 3 vezes em uma semana, dizendo em lágrimas à segurança que era minha madrasta e que estava com uma emergência familiar. As imagens das câmeras de segurança que registravam suas apresentações foram diretamente para o tribunal. A terapia me ajudou a processar o trauma que eu havia normalizado por anos. Você foi manipulado, a acreditar que não tinha valor algum, explicou o Dr. Martinez durante nossa terceira sessão. Estabelecer esses limites não é crueldade. É a forma mais básica de autocuidado. Estabeleci novas regras para minha vida. Não haverá encontros com ninguém que tenha testemunhado minha humilhação e permanecido em silêncio, a menos que seja estritamente por motivos profissionais. Nada de encontros informais para colocar a conversa em dia com pessoas que acobertaram o abuso. Não há obrigação de perdoar só porque a sociedade espera isso. Família não é DNA, eu disse ao Dr. Martinez. É respeito, lealdade e amor. Aprendi que a família escolhida, as pessoas que reconheceram meu valor quando eu não conseguia, importa mais do que os parentes de sangue que tentaram me destruir. Os limites se estendiam à minha empresa. A Nexus Advisory jamais trabalharia com a Sterling Industries enquanto qualquer membro da família Sterling permanecesse envolvido. Agora tínhamos padrões, e esses padrões incluíam não dar cobertura a abusadores, mesmo aqueles que se reformaram. Algumas pessoas me chamaram de fria. Outros disseram que eu era implacável. Mas, pela primeira vez na minha vida, eu me senti segura, protegida e valorizada. As fronteiras não eram muros que impediam a entrada de outros. Eram os alicerces que me mantinham estável. Em setembro de 2024, 6 meses após o golpe no Conselho de Administração, a avaliação da Nexus Advisory atingiu $500 milhões. Anunciamos nosso IPO com o Goldman Sachs como principal subscritor. O negócio de hobby que não tinha importância estava prestes a abrir o capital com uma avaliação que excedia o valor de mercado atual da Sterling Industries. Criei a Sterling Foundation, usando esse nome deliberadamente, com $50 milhões do meu próprio dinheiro. Sua missão: oferecer bolsas de estudo integrais para o MBA a mulheres que foram consideradas insuficientes. A primeira beneficiária foi a filha de Marcus Coleman, que quase perdeu sua vaga em Stanford devido às ameaças de Alexander. Meu noivado com David Shen aconteceu discretamente. Ele esteve presente em todos os momentos, nunca tentando me consertar ou me salvar, apenas ao meu lado enquanto eu me salvava. Ele não fez o pedido de casamento com alarde, mas com uma simples pergunta durante o café da manhã. Queremos construir algo bonito juntos? A resposta foi sim. A família escolhida que eu havia construído tornou-se minha verdadeira família. Eleanor Blackwood, minha mentora não oficial. Marcus Coleman, o irmão que eu deveria ter tido. Jennifer Walsh, a protetora de que eu precisava. Meus funcionários da Nexus, que confiaram em mim quando eu mal confiava em mim mesmo.
Nos reunimos para o Dia de Ação de Graças de 2024 na minha nova casa no condado de Marin, não uma mansão, apenas um lugar cheio de aconchego e risos. 23 pessoas que conquistaram seus lugares à minha mesa por meio de lealdade e amor, não por laços de sangue ou obrigação. O sucesso é a melhor vingança, brindei, olhando para os rostos das pessoas que realmente se importavam comigo, mas a paz é a vitória suprema. David ergueu seu copo para a vitória, que nos mostrou que, às vezes, a melhor maneira de arrumar a casa é construir uma melhor. O riso que se seguiu foi genuíno, sem qualquer traço de desprezo oculto ou aceitação condicional. Era assim que se deveria ser a sensação de família. Olhando para trás agora, 3 meses depois daquele casamento em que me rotularam de governanta, não sinto mais raiva, apenas clareza. Passei 32 anos tentando conquistar um amor que nunca esteve disponível, um respeito que me foi negado condicionalmente, um lugar à mesa que sempre esteve fora do meu alcance. A colher de prata esterlina com a qual supostamente nasci acabou sendo de aço inoxidável, funcional, mas nunca boa o suficiente para o padrão Sterling. Mas eis o que Ricardo e Alexandre nunca entenderam. O aço inoxidável não mancha. Não precisa de polimento constante para manter seu valor. É forte, prática e resistente, tal como a filha e a irmã que eles descartaram. O império que construíram com base no ego e no desfalque desmoronou em uma única manhã. O legado que eles se sacrificaram para proteger evaporou no instante em que as algemas se fecharam. O sobrenome que eles valorizavam acima da família de fato tornou-se sinônimo de fraude corporativa. Entretanto, eu construí algo real. Uma empresa baseada na integridade. Relações baseadas no respeito. Uma vida onde meu valor não seja determinado por aqueles que se recusam a enxergá-lo. Seu valor não é determinado por aqueles que se recusam a enxergá-lo. Digo isso a todas as bolsistas, a todas as jovens que vêm até mim com histórias de terem sido ignoradas, subestimadas e desconsideradas. Seu valor existe, quer eles o reconheçam ou não. Devolvi o anel de família a Richard naquele dia, ele tentou devolvê-lo por meio de seu advogado, alegando que, por ser a filha mais velha, era meu por direito. Mandei leiloá-lo para arrecadar fundos para a caridade. O evento arrecadou $30.000 para um abrigo para mulheres. Aquele anel pertencia à família Sterling há 4 gerações, mas foi preciso sair da família para finalmente fazer algum bem. Meu nome é Victoria Sterling. Eu sou a governanta que limpou a casa. E nunca me senti tão orgulhoso do meu nome, não por causa de quem me deu, mas pelo significado que lhe atribuí. Se a minha história te ajudou a perceber o teu próprio valor, por favor, subscreva e partilhe com alguém que precise de a ouvir. Que limites você precisa estabelecer com familiares tóxicos? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se, você não precisa da permissão de ninguém para ter sucesso.